nessa manhã. Talvez essa semana você ainda não meditou nas Escrituras. Talvez esse dia você tem na Bíblia pelo, né? Hoje faça uso dela em nome de Jesus. Vamos abrir o livro de Gênesis. O livro da Gênesis, bateu o nosso irmão Eduardo, está aí, nosso irmão Eduardo, mesmo que já está aí, fazendo seu comentário. Deus abençoe, amo de Deus. Gênesis capítulo número 5, vamos fazer uma leitura. Você que não foi para a escola dominical, também da sua igreja, venha conosco, ouvir a santa palavra de Deus. Gênesis capítulo número 5, versículo de número 21, 22, 23 e 24. Vamos estar fazendo algumas leituras, fazendo a leitura de alguns versículos. Peço para quem estiver com a sua vida e acompanhando Jesus, diz assim a santa palavra de Deus. E viveu Enoque 65 anos e gerou a Matusalém. E andou Enoque com Deus depois que gerou a Matusalém 300 anos e gerou filhos e filhos. E foram todos os dias de Enoque 365 anos. Verso número 24. E andou Enoque com Deus e não viu mais por quanto Deus para si. Quando eu faço essa leitura, eu fico maravilhado, porque o escritor do livro da Gênesis, segundo alguns historiadores, atribui esse livro, o escritor dele sendo Moisés, e nós acreditamos nisso. Moisés, ele, dentro de uma genealogia, que é a genealogia de Sete, ele se preocupa em trazer a vida de um homem em poucos versículos. Perceba, esse homem não teve muita coisa dita sobre a vida dele, como Jó, que tem um livro inteiro falando sobre toda a vida de Jó. Esse homem Enoque, ele também não tem um livro como o profeta Isaías, como o profeta Jeremias. E existe um livro que fala de toda a sua história, todo o seu ministério. Mas apenas 4 versículos, Moisés ele traz um detalhe sobre tempo de vida de Enoque. Com quem Enoque andou, mostrou que Enoque, assim como nós, também foi um pai de família, teve uma família. E quanto tempo de vida Enoque passou aqui na terra? E a forma em que Deus decidiu tomar Enoque para si. Se nós pararmos para perceber o livro da Gênesis, eu queria fazer uma introdução dentro do próprio livro de Gênesis. O livro de Gênesis, no capítulo número 1, vai nos falar sobre a criação de Deus. A criação do céu, a criação da terra e de tudo que está na terra. O próprio livro vai dizer que no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz. E fez Deus separação entre a luz e as trevas. As trevas aqui vai tratar sobre escuridão, ausência de luz. Perceba que dentro dos primeiros versículos Deus já nos mostra que treva não é comer. Porque se você perceber aqui, o sentido dessa palavra aqui é de escuridão mesmo, é ausência de luz, representada pelo pecado. É uma representação, aqui não está falando sobre pecado em si. Mas se nós percebermos
capítulo de número 1 ainda, Deus vai dando forma à terra. No versículo de número 26, a Bíblia diz que Deus faz um pré-anúncio sobre a criação, a formação do homem. Façamos do homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Versículo 27, eu só li só a parte do versículo 26. Versículo 27, criou Deus o homem à sua imagem, e a imagem de Deus criou, macho e fêmea criou. Nós percebemos no capítulo 2, pastor João, Moisés ele traz com riqueza de detalhes a forma em que Deus agora forma o homem e a forma em que Deus cria a mulher. No capítulo 2, versículo 7, a Bíblia nos mostra que Deus agora forma o homem. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Soprou em seus narizes o fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente. Implantou o Senhor Deus num jardim no Éden da banda do Oriente e pôs o homem ali que tinha formado. Perceba que ao colocar o homem no jardim, versículo 16 e 17 me chama a atenção. Pois antes mesmo de Moisés escrever a forma em que Deus ele cria a mulher, Moisés ele faz a narrativa dizendo que Deus ele deu uma ordem a Adão. E aqui Deus ele dizia ao meu coração, pastor João, que aqui era como se Deus estivesse colocando a primeira lei. Que lei é essa? A lei do limite. Porque Deus disse, olha, e ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Perceba, você que me ouve nessa manhã, a primeira lei que Deus estabeleceu dentro do jardim do Éden foi: Adão, olha Adão, tudo tu pode fazer, mas existe um limite. Porque Deus disse de toda árvore. Deus está dizendo, tudo que está no jardim você pode desfrutar. Exceto, ou seja, Deus colocou um limite, dizendo, olha Adão, é até aqui, não mais adiante, não vá adiante. Por quê? E eu lendo o pastor João ontem à noite, antes de ontem, porque já faz alguns dias que eu já tinha me dado essa palavra há alguns dias, e agora eu meditando há uns 2 dias, ontem e ontem, a gente vai fazer um paralelo aqui do capítulo 2 para o capítulo 3. Perceba que quando Deus dá o limite a Adão, olha a palavra que Deus diz, porque no dia em que dela comeres, olha o detalhe da palavra de Deus, certamente morrerás. É certo que a morte vai entrar. Essa morte aqui, irmãos, também está atribuída à morte física, mas o princípio dessa fala de Deus aqui era uma morte espiritual. Quando a gente chega no versículo 18, a gente vê Deus, no versículo 18 em diante, a gente vê a formação de Deus, porque Deus ele disse que é bom, e não é bom que o homem esteja só, e far-lhe-ei uma ajudadora que esteja como diante dele. Observe que Deus, o próprio Deus, ele percebeu que não era bom que o homem estivesse só. Por isso que Deus diz que faria alguém que estivesse ao lado de Adão, alguém que estivesse ali para lhe auxiliar, para lhe ajudar, para compartilhar o seu dia a dia, para compartilhar as tarefas que Deus determinou pela palavra. E a Bíblia nos mostra que Deus fez Adão cair num sono profundo. E detalhe, Deus ao fazer o homem cair num sono profundo, Deus diz na sua palavra que ele pegou da costela de Adão e formou a Eva. E disse a Adão, esta é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi
tomada. Portanto, deixará o varão seu pai e sua mãe e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. Perceba que aqui estava a formação da família. A primeira instituição, Deus teve cuidado dos detalhes de formar com suas próprias mãos, pois ele formou o homem do pó da terra, soprou em seus narizes o fôlego da vida, colocou o homem no jardim e deu ordem ao homem, deu limite ao homem. Por quê, irmãos? A gente vê hoje que a igreja, muitos que se dizem ser igreja, irmãos, estão sem limite, estão atropelando as escrituras, estão fazendo aquilo que não agrada a Deus e está achando que tem vida com Deus. Vamos chegar lá no tema. E a Bíblia diz que no capítulo 3, perceba que a serpente, sendo a mais astuta, ela agora foi até Eva e disse: é assim que Deus disse, não comereis da árvore do jardim. Pois a mulher agora começa um diálogo com a serpente. E aquilo que eu disse, pastor João, o paralelo que eu tinha feito aqui, um detalhe que o Espírito Santo me fez entender. Que quando a serpente começa a ter esse diálogo com a mulher, a serpente, ela diz assim, olha, a serpente disse à mulher: certamente não morrerás. Perceba que Deus, ele tinha dito que no dia em que ela comer do fruto, certamente morreria. E o diabo, a serpente, usa a própria palavra de Deus sobre Adão para dizer: certamente você não vai morrer. Certamente Deus está mentindo. Ele estava, literalmente aqui a serpente estava dizendo que Deus era mentiroso. Nosso Deus, o Deus de Israel, era mentiroso, irmão. Porque ele distorce a palavra de Deus. Ele olha: certamente não morrerás. É o que o diabo tem soprado no ouvido de muitos. Louvado seja o nome de Jesus que está dentro da igreja, irmão. Deus impõe um limite e diz: não vá, não faça, não fale, não vista. Mas ele está, louvado seja o nome de Jesus, desobedecendo a voz de Deus, pois está sendo soprado em seus ouvidos: certamente não morrerás. Estavam distorcendo a palavra de Deus. A serpente até hoje distorce a palavra de Deus para que a gente venha morrer espiritual e não ter uma vida com Deus. Pois a gente vê que Adão e Eva, eles ultrapassam o limite de Deus. Eles ultrapassam aquilo que Deus tinha dito e determinado pela sua palavra. E a Bíblia diz que certamente eles morreram espiritualmente, porque ao comerem do fruto, a Bíblia diz que Deus passeava no jardim como sempre ele fazia. E a Bíblia diz que Adão agora se esconde, porque o pecado faz com que o homem se esconda de Deus. Se você vê muitos daqueles irmãos que não querem mais ir para culto, irmão, certamente é o pecado. Ele está se escondendo de Deus. Ele está achando que está escondido. Ele já não quer mais ir ao culto. Ele não quer mais estar em comunhão com os irmãos. Ele já não busca mais a Deus como buscava. Por quê? Porque o pecado já foi, louvado seja o nome de Jesus, já tomou conta da sua vida. E a gente consegue aqui no discorrer da introdução, a gente vê o nascimento, porque Deus, ele, depois de punir o homem, lançando fora do jardim, depois do pecado, a Bíblia diz que Deus, ele determina algumas sentenças para o homem, para a serpente, para a mulher. No capítulo 4, Deus foi bondoso com Adão e Eva, fazendo com que eles tivessem filhos, Caim e Abel. A gente também vê o primeiro homicídio. Eu vou adiantar aqui para a introdução não ficar tão extensa. Só que a gente vê o primeiro homicídio. O próprio irmão Caim agora se levanta contra o seu irmão Abel e o mata aí. Depois, novamente, Deus, ele foi bondoso com Adão e Eva, faz com que ele tenha outro filho, que é Sete. E perceba, irmãos, dentro da linhagem de Sete, é a linhagem que substitui a linhagem de Abel.
uma linhagem piedosa, uma linhagem a qual tinha uma vida com Deus. E dentro dessa linhagem, dentro dessa genealogia onde foi lido, surge um homem chamado Enoque. Um homem que tinha uma vida com Deus. Um homem que, se nós percebermos no livro de Judas, carta de Judas, como alguns também conhecem, é uma carta antes do livro de Apocalipse, versículo 14, a gente percebe que Enoque, ele profetizava, ele pregava a palavra de Deus. Verso 14, destes profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos, para fazer juízo contra todos, condenado entre eles todos os ímpios por todas as suas obras de impiedade, que impiamente cometeram, e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele. Observe que a mensagem que Enoque proclamava era uma mensagem de juízo, uma mensagem sobre a vinda do Senhor e uma mensagem de julgamento. E Enoque, como eu já tinha dito no começo, foi um homem que tinha uma vida com Deus. Pois quando Moisés ele traz esse detalhe, irmão, dizendo que Enoque andou com Deus, a gente vê que somente, porque Amós diz, andarão dois juntos se não estiverem de acordo. Amós 3:3 diz essa verdade. Então, para um homem andar com Deus, Deus tem que estar de acordo com aquilo que o homem faz, irmão. É simples. O evangelho é simples, irmão. Deus, para andar comigo, Deus, ele tem que concordar com aquilo que eu assisto. Deus tem que concordar com as roupas que eu visto. Deus tem que concordar com a vida que eu vivo, com as palavras que eu falo, com o comportamento que eu tenho dentro do meu lar. Tudo isso vai nos mostrar que verdadeiramente estamos andando com Deus. Porque se nós percebermos, Pastor João, mesmo depois da queda, mesmo depois da transgressão, do pecado ter entrado no mundo, da morte ter entrado no mundo, surgiu uma linhagem piedosa, surgiu uma linhagem que decidiu andar com Deus, ter uma vida com Deus, pois para andar com Deus tem que ter uma vida com Deus, tem que viver uma vida de oração, tem que viver uma vida de leitura diária da palavra de Deus, tem que viver uma vida constante de jejum e oração. Tem que viver uma vida de constante obediência. Pois não adianta fazer tudo isso e não obedecer, irmãos. Pois dentro do texto a gente vê, irmãos, e não só, Pastor João, Enoque, mas a gente percebe que Noé também foi um homem que o texto diz que Noé andava com Deus. E esse andava aqui era uma ação contínua. Era algo constante. Não era vez ou outra. Não é só na hora do culto. Não é só na hora que eu estou formando um coral. Não é só na hora que eu estou pregando. É na minha vida cotidiana. Noé andava com Deus. Uma geração corrompida, uma geração que decidiu transgredir a lei de Deus, mas um homem decidiu, juntamente com a sua família, obedecer os padrões estabelecidos pela palavra de Deus. Pois quando Deus disse, olha, é chegada a destruição de toda a carne. Por quê? Veja aqui no versículo 13 do capítulo 6 de Gênesis. Então disse Deus a Noé, o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que desfarei com toda a terra. Por quê? Porque no versículo 12, está no versículo 13, no versículo 12,
A Bíblia diz que viu Deus a terra e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Eles já não estavam andando segundo os padrões de Deus, eles estavam andando segundo os seus próprios caminhos. Eles decidiram se afastar de Deus, porque quando a gente passa os limites, quando a gente ultrapassa aquilo que Deus estabeleceu pela sua palavra, logo Deus vai se afastar da criatura. Pois perceba, pastor João, e viu Deus a terra, Deus viu, Deus estava olhando, Deus estava vendo a conduta de cada um, pois Deus, ele é da sua onisciência, ele vê cada um com riquezas de detalhes, ele vê o que você está fazendo no seu quarto, ele vê os links que você acessa, ele vê os vídeos que você abre, mas ele diz assim, ó, e viu Deus a terra e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho. Ele já não estava andando no caminho de Deus, ele estava andando nos seus próprios caminhos. E Deus disse, olha, eu destruirei toda a carne. Por quê? Porque se desviaram dos limites que eu estabeleci. Estão passando por cima da minha palavra. E muitos nos dias atuais estão fazendo isso. Estão vivendo uma vida dissoluta, irmão. Estão na igreja, dando glória dia de domingo. Vão até para o culto de doutrina, pastor João. Levanta a mão, dá glória, dá aleluia. Forma no coral, mas quando sai da igreja, a sua conduta é contra a vontade de Deus. Aquilo que ele faz, aquilo que ele fala, como ele anda, é totalmente contra os padrões estabelecidos da palavra de Deus. Hoje eu estou pregando, irmãos, para irmãos aqui nessa manhã, que anda como Noé, irmãos, que decidiram obedecer à vontade de Deus, que decidiram andar com Deus como Noé, como louvado seja o nome de Jesus, como Enoque, irmãos. Foram dois homens que o texto narra, literalmente, que andaram com Deus. Existe um versículo também, eu fiz algumas anotações aqui, Davi, quando Salomão ele assume o seu ministério de rei, em uma oração, está lá em 1 Reis 3:6, veja o que é que diz. E disse Salomão, de grande beneficência usaste tu com teu servo Davi, meu pai, como também ele andou contigo em verdade e em justiça e em retidão de coração perante a tua face. E guardaste-lhe esta grande beneficência e lhe deste um filho que se assentasse no seu trono, como se vê neste dia. Perceba, em uma oração, Salomão, ele faz menção de como Davi andava. Certo que Davi errou. Quem nunca errou na presença de Deus? Aqui não está falando de um erro, de um pecado cometido. Aqui está falando de pessoas que têm o caráter distorcido, que sentem prazer no pecado, que sentem prazer em viver uma vida contra os padrões de Deus. É para essas pessoas que eu estou pregando, para confrontar esses tipos de atitude. De pessoas que vivem dissoluto, vivem de todo jeito, mas estão fazendo a obra, estão fazendo a vontade de Deus e acham que estão agradando a Deus. O sucesso do seu ministério, escute o que eu vou dizer, o sucesso do seu ministério não garante o seu nome escrito no livro da vida. E como é que eu garanto o meu nome no livro da vida, irmão Luiz? Só você vivendo uma vida com Deus. Você tendo uma vida com Deus, o seu nome é garantido no livro da vida. Glória a Deus. E é feito eu estava dizendo, pastor João. Deus, ele nunca vai andar com alguém
se esse não estiver de acordo com a sua conduta, se ele não estiver de acordo com a conduta dessa pessoa, Deus, ele só vai andar comigo, irmão. Pois Jesus, ele disse: eis que eu estou convosco todos os dias. Se eu estou na sala, ele está comigo. Se eu estou no quarto, ele está comigo. Se eu estou no trabalho, ele está comigo. Se eu estou na escola, ele está lá comigo também. Ele disse: eis que eu estou convosco todos os dias. Mas para ele estar comigo todos os dias, isso aqui é uma condicional, irmão. Há condições para que Jesus esteja conosco. Deus, uma certa vez, ele disse: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Olhe e observe que tem condição, irmão. Quando é que Deus vai nos ouvir? Jeremias diz, olha, Deus usa Jeremias dizendo: olha, e buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o coração. Perceba que todas as vezes os textos dizem que há uma condição, irmãos, para que a gente possa andar com Deus, para que a gente possa ter uma vida com Deus. E buscar-me-eis e me achareis, quando o irmão nos diz: quando me buscares de todo o coração. Não é de qualquer jeito, irmãos. Tem crente que já está no culto ouvindo a palavra de Deus, com o celular, mexendo no celular e está achando que está agradando a Deus, irmãos. Sem reverência na hora do culto, irmãos. Algumas vezes eu já fiz isso, irmão, mas eu estou me policiando de não fazer. Eu agora coloco o pedestralzinho, coloco lá na live, deixo o celular lá paradinho na live lá, para não estar mexendo no telefone. Como eu aqui no ponto de pregação fico no som, na parte do som, eu mexo quando o irmão vem, fala no meu ouvido o hino que ele vai louvar, e eu digito lá e já ponho o celular lá, para não estar com falta de reverência na hora do culto. Porque só acharemos a Deus quando buscarmos a Ele de todo o coração. Então a gente vê, pastor João, não só essa palavra andou com Deus, andava com Deus, literalmente, na vida de Enoque, na vida de Noé, na vida de Davi. Mas tem pessoas, pastor João, que o texto não mostra essa palavra. E andou com Deus. Mas a vida a qual vivia mostra verdadeiramente que essa pessoa tinha uma vida com Deus. Diferente, eu vou fazer aqui um rápido paralelo do rei Acabe. O texto vai dizer em 1 Reis, capítulo 16, que o rei Acabe fez o que era mal aos olhos do Senhor. Né? Ele casou com a filha de Etbaal, onde Deus já tinha proibido, dizendo: olha, não case, não se coloque, né? Não case, não se dê em casamento com povos de outros povos. Deus já tinha dito por Moisés, em Deuteronômio 7. Mas o rei Acabe decidiu desobedecer. Não, eu faço o que eu quero. O limite quem diz sou eu. E agora casa com uma mulher mundana, Jezabel, filha de Etbaal. E ele transgride, não só transgride, mas leva toda a nação a transgredir a lei de Deus. Mas dentro desse contexto geográfico surge um homem que andava com Deus, que tinha vida com Deus, um homem chamado Elias, o tisbita de Gileade. Um homem que, ao surgir na frente do rei Acabe, diz: olha, segundo a minha palavra, não haverá chuva. Alguém acredita aqui que Deus cooperou com a palavra de Elias? Mas não, irmão. Quando nós lemos Tiago, a gente vê que Elias orava para que ele pudesse comparecer perante o rei Acabe. Houve-se uma confirmação de Deus na oração de Elias. Porque a Bíblia não é um texto solto que a gente lê e acredita que é daquela forma e pronto. Mas se nós olharmos toda a Bíblia, todo o contexto bíblico, a gente vê no Tiago escrevendo, no capítulo 5, verso 17, também dizer que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós.
mas orando pediu que não chovesse. Veja que a oração de Elias, oh glória, eu já sinto aqui a presença de Deus, irmão. Elias vivia uma vida de oração, irmão. E a oração de Elias era: Deus, eu quero que tu mostre a tua glória. Eu estou aqui em oração pedindo para que não chova. E a Bíblia diz que a oração de Elias ela foi atendida, irmãos. Por quê? Porque Elias tinha uma vida com Deus, irmãos. Louvado seja o nome de Jesus. E a Bíblia diz que ele orando pediu que não chovesse. Quando Deus, porque isso aqui está na entrelinha das Escrituras, e orou outra vez, verso 18, né? E orou outra vez e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Veja que uma vida de oração que ele vivia, ele orou e foi atendido. Era uma característica de um homem que tinha uma vida com Deus. Por quê? Porque ele era atendido por Deus. Deus ouvia a oração de Elias e atendia a sua oração. A gente vê isso depois que ele participa da batalha. Com os 450 profetas de Baal, os 400 profetas de Aserá. A Bíblia diz que uma mínima oração, irmão. E aqui eu não estou fazendo apologia para você orar 1 minuto. Estou querendo dizer para você que Deus também ouve oração de 1 minuto, de 2 minutos, de 5 minutos. A gente vê isso em diversos exemplos na Bíblia. Mas que nós possamos ter uma vida de oração, tempo de qualidade de oração com Deus. Pois esses homens, eles viviam assim. Esses homens viviam uma vida de oração. E Elias, ao fazer a oração, capítulo 18, depois que os profetas de Baal começaram a se cortar, orando para que chovesse, para que descesse fogo do céu, e a Bíblia nos mostra que aproximadamente meio-dia ninguém respondeu aos profetas de Baal. E a Bíblia diz somente uma oração. Foi uma simples oração que Elias fez. E eu quero ler do versículo 36, porque essa oração começa do versículo 31. Diz assim: Ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, de Israel, manifesta hoje que tu és Deus em Israel e que eu sou teu servo. Em outras palavras, era como Elias estivesse dizendo assim: que eu tenho uma vida de comunhão contigo e que conforme a tua palavra fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus e que tu fizeste tornar o seu coração para trás. E a Bíblia diz: então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto. Perceba que uma oração foi o suficiente para que Elias fosse respondido, pois ele tinha uma vida com Deus. Luiz, esposo. Foi uma oração e uma resposta. Vou deixar uma encomenda aqui, chegou uma entrega. Uma oração e uma resposta de alguém que tinha vida com Deus. De um homem que tinha um relacionamento com Deus. E eu queria falar também de outro homem que tinha vida. E eu já queria trazer para o Novo Testamento. Um homem chamado Lázaro. Pastor João. Um homem chamado Lázaro, que era da cidade de Betânia. E ao meditar nesse texto, duas coisas Jesus me fez ver dentro desse texto. Porque a gente às vezes lê, e às vezes o Espírito Santo não faz a gente ter aquela compreensão naquele sentido, naquele momento. Mas, vez ou outra, quando você medita novamente, pois a Bíblia é uma fonte inesgotável, o Espírito Santo faz nós compreendermos para a gente agora vir falar daquilo que Ele colocou em nosso coração. E quando a gente olha para o capítulo 11 de João, a Bíblia vai falar sobre um homem chamado Lázaro. E o detalhe é que
A Bíblia vai dizer que esse homem é acometido com uma enfermidade, pastor João. E o texto vai dizer que as irmãs de Lázaro mandam chamar a Jesus. E o recado que as irmãs de Lázaro dizem é que, olha, Senhor, eis que está enfermo aquele a quem tu amas. Jesus só ama, irmãos, aqueles que têm vida com Deus. Pois se você a Bíblia nos mostra que, ao dialogar com seus discípulos, Jesus diz assim, olha, Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Jesus chama Lázaro de amigo, e só é amigo de Jesus quem obedece às palavras de Jesus. Ninguém pode ser amigo de Jesus, pastor João, andando de todo jeito. Porque quem é amigo de Jesus não anda como quer, irmão. Não fala o que quer, não assiste o que quer, não anda com quem quer. Já foi dito aqui. E pastor João, eu vou falar aquilo que Deus ele colocou em meu coração, com toda essa mensagem que eu trouxe nessa manhã. Porque, pastor João, essa semana eu estava observando algumas lives e não no sentido pejorativo, irmão. Deus sabe. Eu estava ali apoiando alguns irmãos, observando algumas lives, ouvindo algumas mensagens. E Deus falava comigo, pastor João. E ele dizia assim, ó, filho, olha quantas pessoas estão falando no meu nome. Olha quantas pessoas estão pregando o meu evangelho. Oh, aleluia. Mas nenhuma dessas pessoas, ou a maior parte delas, não tem vida comigo. Muitos até falam de Deus, mas não conhecem o Deus que eles estão falando. Muitos até anunciam a palavra de Deus, irmãos, mas não têm uma vida, louvado seja o nome de Jesus, com esse Deus a qual eles estão anunciando, pastor João. São muitas pessoas que estão pregando, são muitas lives abertas, são muitas pessoas pregando o evangelho, mas as pessoas estão vazias de Deus. As pessoas não têm um relacionamento com Deus, pastor João. As pessoas não têm uma vida com Deus. Aleluia. Oh, glória a Deus. Porque eu estava vendo, pastor, as lives, mas Deus falava comigo, tu estás vendo? Não tem vida comigo. São muitos que estão... E os interesses, irmãos, é que, meu Deus, os interesses são errados, irmãos. Paulo, uma certa feita, disse, né? O importante é que pregue por inveja, por porfia. O importante é que o evangelho esteja sendo anunciado, eu sei disso. Mas essa mensagem aqui é para que a gente se volte para Deus, irmão. Para que a gente volte a ter uma vida com Deus. Não é pregar a Deus, é ter uma vida com Ele. Não é só anunciar palavras, louvado seja o nome de Jesus. Falar as palavras que estão escritas na Bíblia. É você deixar ela ser cumprida na sua vida. Forte. É tremendo. Porque falar de Deus é fácil. Você abre um texto e lê, e ali tem algum discernimento, e você acha que tem vida com Deus, e não tem, irmão. Ter vida com Deus é obedecer a Deus. Liberdade não é libertinagem, irmão. Estão confundindo a liberdade que nós temos em Cristo Jesus com a libertinagem. Estão vivendo uma vida de todo jeito. E não tem, essas pessoas não têm, muito deles, pastor. Eu não quero generalizar, porque senão eu também estaria me incluindo dentro, estaria incluindo o senhor dentro, não. Cada um se analise. Eu estou pregando para que cada um se analise, até eu mesmo a palavra, ela, antes de anunciar, como o escritor dos Hebreus vai dizer, que ela é uma espada de dois gumes. Ela não só corta para um lado, ela corta dos dois lados. Antes de ela chegar até vocês aí, ela me rasga aqui no meio, me corta no meio, passa por dentro de
se eu não me analisar, eu estarei sendo reprovado por Deus, eu estarei como outras pessoas só anunciando o Evangelho e reprovado diante de Deus, não andando de acordo com Deus. Muitos querem se parecer com os influencers digitais, muitos querem parecer com o Cristiano Ronaldo, mas não querem se parecer com Cristo. Não querem ter uma vida com Deus, uma vida de oração, uma vida de obediência, pastor. Eu estou com uma mensagem, pastor, que eu estou preparando ela. 5 chaves para você ser bem sucedido na vida. Porque o povo na internet gosta de chave, pastor. Aí Deus disse a mim, eu tenho 5 chaves para entregar através da tua vida. Meu filho Luiz, 5 chaves. Eu disse, Senhor, 5 chaves E a última é a mais importante. É a obediência, a chave da obediência. Porque não adianta usar as 4 chaves, a chave da oração, a chave do jejum, a chave do louvor, a chave da leitura da palavra, e não usar a principal, que é a da obediência. Vai vir uma palavra por aí, pastor João, que Deus ele me deu, agora eu estou preparando essa mensagem para o melhor momento e a hora que Deus ele determinar. Porque o povo gosta de chave, pastor João, eu tenho 5 para liberar nas lives. 5 chaves para liberar, pastor João. Segura o segredo com Deus. Vai preparando, prepara essa mensagem. Por aí, é um segredo. Com Deus. Depois tu vai dar para os irmãos que alimentar. Aleluia. Mas é tremendo isso que você está falando. Essa palavra na primeira frase, né? As pessoas hoje a gente não sabe o que a pessoa realmente quer. Estão aqui verdadeiramente para ter um influencial, uma influência para ganhar vidas ou apenas com outros interesses, né? E isso tem matado muitos crentes. E apesar, claro, que muitos já estão desviados, não tomaram conta que já está afastado de Deus, né? Estou falando no nome de Deus, estou pregando no nome de Deus. Puxa, caiu nossa auxiliar caiu. Meu Deus do céu, chegou aqui o link novamente para ele, subir. Caiu. A gente já está terminando, irmão, tá bom? Já vai terminar. A glória de Deus, mas eu quero que ele use isso aqui. Mas o que está acontecendo não é isso. As pessoas, hoje em dia, a gente não sabe o que realmente a pessoa quer, o que realmente Deus, né? Muitos estão correndo demais, mas ele não essa imagem aqui. Agora, no caso, as pessoas auxiliar, eles estão realmente. As pessoas realmente não sabem o que quer. A gente entra na rede, a gente entra nas plataformas, e as pessoas, a gente vê muitos correndo atrás, o objetivo é que sabe, tem a consciência, que não é espiritual, entende, e o objetivo não é o Evangelho, o objetivo é outras coisas, né? É aquilo que Deus nos mostra, né? Que Deus tem visão, que tem vida com Deus, enxerga isso, né? E parabéns pela palavra que você trouxe para nós, glória a Deus. Infelizmente, hoje temos uma programação muito curta, mas eu quero que o Senhor conclua, aterrize o seu avião, tá bom? Glória a Deus. O irmão auxiliar, ele vai trazer as ações, concluindo aqui a palavra, ele vai dar uma continuidade aqui. Já nós estamos encerrando. Oi, pastor. Tá me ouvindo aí? Te ouvindo bem. Caiu aqui saí, depois que eu voltei, complicou tudo aqui. Eu estava fazendo a leitura, né? Onde a gente iniciou. E
no versículo 24, andou Enoque com Deus e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. Eu não sei o que o pastor estava dizendo aí. Hoje, quando caiu aqui, eu já não consegui ouvir mais nada. Eu saí, eu voltei de novo, porque eu não estava entendendo, eu não estava ouvindo mais. Nosso irmão Williams, ele está dizendo aqui, agradecendo as orações que a gente fez aqui com ele, né, toda a igreja, todos os irmãos, mas aqui bom dia. Obrigado pelas orações, já estou bem, firme e forte com Jesus, já estou de volta ao trabalho, para a honra e a glória do Senhor Jesus Cristo. Toda a honra e a glória é o efeito das orações junto com os irmãos, que está resultado, né, das orações que os irmãos aqui fazem, né, junto aqui, e aí você vê o efeito aqui, nosso irmão agradecendo pelas orações feitas por nós. Bom, eu que agradeço nosso irmão William, né, e você quiser um dia subir e falar um pouco de Jesus, da sua história, fique à vontade, eu vou mostrar toda a oportunidade aqui no seu. Tá me ouvindo? Você ouviu Estou te ouvindo agora, com o senhor agora. E as últimas considerações aí. Agora estou te ouvindo, agora estou. Isso. E as últimas considerações aí, últimas considerações de. Deixa aí a sua mensagem e as últimas considerações. Agora nós vamos encerrar a glória de Deus. Amém, né? Desde já eu quero agradecer a oportunidade, né, que primeiramente Deus ele nos dá, né, porque a oportunidade e o privilégio de poder estar pregando o Evangelho e poder, pela misericórdia de Deus, ele ter nos chamado para estar assim fazendo a vontade dele. Nessa manhã agradecer a oportunidade ao pastor João que nos concede, nos confiou, né, de trazer uma mensagem da parte de Deus. Queria convidar os irmãos que estão aí na live ainda a visitar o meu canal, né, Doutrina Puro Sal, irmãos, se inscrever lá no canal, é assim que eu quero voltar a estar pregando mesmo com mais intensidade, mas às vezes os afazeres, os deveres não nos permitem, mas assim quando dá, Deus ele nos concede a oportunidade, a gente vem e traz uma mensagem, né, e agradecer aos irmãos que ficaram até aqui. E a mensagem, irmãos, é essa, a gente buscar ter uma vida com Deus, porque as pessoas procuram ter sucesso ministerial, procuram ter ministério, procuram ser pastor, presbítero, evangelista, procura cargos na igreja, mas não procura ter uma vida com Deus, né? Eu ia falar disso também, mas é porque a hora também já tinha chegado, já estava avançada, né? Mas era isso, irmão. Muitos querem se apresentar a homens, e a gente precisa ter uma vida com Deus, né, viver como esses homens viveram, porque depois do pecado a gente viu que homens decidiram, porque quando você decide ter uma vida com Deus, irmãos, não é fácil, né, porque os problemas vêm, as tentações vêm, mas a gente consegue, irmãos, sim, ter uma vida com Deus, né, ter uma vida que agrada a Deus, ter orações respondidas, né, da parte de Deus. Amém, meus irmãos? Desde já eu quero agradecer a Deus, ao pastor que me concedeu essa oportunidade, agradecer aos irmãos que estão aqui até agora e Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Meu auxiliar, mas com uma palavra abençoada, eu peço desculpa ao Senhor, o tempo do Senhor, mas queremos trazer o Senhor aqui outra vez aqui para estar aqui com a gente, né? Concluir com a mensagem, né? E mais tempo aqui com o Senhor para poder falar abertamente, diretamente a palavra de Deus. O bom é isso, né? Eu estava vendo aqui a mensagem do nosso irmão William, coloquei até no grupo a mensagem dele, ele falou que a Bíblia diz que a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos, né? Ele está sendo grato nas orações que os irmãos fez, né? E aqui o nosso irmão William está deixando aqui uma mensagem para concluir o que o irmão Luiz está dizendo,
Bíblia diz que adianta o homem ganhar o mundo e perder a sua salvação. Eu acredito, meu irmão Ivanilson, que ia falar sobre esse versículo, né? Eu acredito pelo tema, pela temática que ele trouxe, né? E o assunto que ele está brincando, ele não concluiu, né? Mas foi muito bom o senhor reforçar esse versículo, essa palavra, e reforçando que o nosso irmão Luiz ele ali puxando também com isso, né? Eu tenho a grande honra de um dia chegar lá e encontrar a ele, Cristo, né? A glória de Deus. É bom de vez em quando a gente sair um pouquinho do nosso habitat, né? Ir para outros lugares, atravessar a Macedônia e conhecer outros irmãos em Cristo, né? A família de Jesus. É bom. Quero agradecer também a missionária Maria Nunes, que está chegando. Nós já estamos encerrando já o trabalho, né? Agradecer por aqui me recuperando ainda dessa vida. Eu saí, meu presbítero, saí de uma enfermidade que estava com problema de fígado, e quando termino, eu saio dessa situação, entro numa gripe. Olha aí, entro nessa gripe aqui, mas eu quero aqui meu auxiliar Luiz. Tem mais alguma coisa para falar? Fala dos seus dias de trabalho aí. Eu acredito que o senhor dia domingo transmite, né? Lives. Domingo faz live, né? Não, eu não tenho dia certo ainda não. Eu tô sem dia certo. É porque assim, devido a minha filha ter nascido, eu tenho assim, a gente tá muito, porque minha esposa também trabalha, né? Eu trabalho aqui em casa, entendeu? E já ela trabalha fora. E às vezes eu fico muito com a minha filha, entendeu? Aí, às vezes eu fico sem tempo pra fazer o meu trabalho, pra poder, né? Aí eu tô, enquanto ela tá nesse período, nessa fase de crescimento, né? Aí eu tô com esses empecilhos pra estar fazendo live, né? Constante. Mas só às vezes, vez ou outra que eu faço. Aí não tem dia certo ainda. Mas se os irmãos que quiserem se inscrever no canal, deixar aí o sininho ativado, né, eu creio que quando eu estiver ao vivo, os irmãos vão estar sendo notificados, eu creio, em nome de Jesus, porque quando Deus quer, Deus faz com que a notificação chegue, né, tendo a permissão de Deus assim, vai chegar no telefone dos irmãos, e os irmãos querendo ouvir uma palavra, uma mensagem vinda de Deus, os irmãos, né, entram na live e ouvem a palavra de Deus, né? É feito disso, eu não tenho um dia certo. Aí até minha menininha ficar um pouquinho, né, mais espertinho, podendo ficar já no canto, que ela não fica, você bota ela lá, ela levanta, é aquela agonia, quer estar em cima da pessoa, aí não tem condições de você se concentrar dessa forma. Aí, né, vamos deixar Deus trabalhar e a gente vai ver o que é que vai ver daqui para frente. Glória a Deus. Que maravilha aqui ter o nosso irmão Luiz. Foi uma honra ter o senhor aqui na programação de hoje, meu querido, né? E quero contar com você por mais vezes aqui, tá bom? Deixar o tema livre, que o convidado mesmo traga o seu próprio tema, né? Para poder aqui trazer, para alimentar o povo de Deus. O povo de Deus precisa realmente ser alimentado da palavra de Deus. A gente tem visto, irmão Luiz, uma bagunça infernal no seio da igreja do Senhor, né? Eu estava dizendo ontem, lá na casa da missionária Iraci, a gente estava conversando que foi fazer uma visita lá, tinha dado a palavra que ia, e mesmo doente, eu fui lá fazer a visita, que ela está prestes a se internar no dia 16 e fazer a cirurgia no dia de 17. E eu estava falando concernente a esse assunto que eu estava falando, e o que a gente tem visto no meio da casa do Senhor é que o diabo ele não está do lado de fora, né? O diabo está dentro. A gente não pode ter medo de uma pessoa quando o diabo se manifesta dentro, né? A gente tem que ter medo das coisas invisíveis que a gente não vê. E o diabo está no meio da igreja, entrando, fazendo o algazarra na casa do Senhor. E a gente tem visto cada absurdo, né? Cada absurdo. E aparentemente parece culto. Aparentemente parece culto, mas não é culto, né?
Aquele culto, lembra aquele culto que quando Moisés desce do monte, o senhor lembra daquele culto? Ele desce do monte e quando vê o povo estava cultuando lá, mas o culto lá era um culto diferente, era uma bagunça tremenda, onde o povo estava despidos, mulheres com as suas intimidades do lado de fora, né? Homens também já embriagados, adorando um bezerro, né, que fizeram para poder guiar ele. Era um culto diferente. Então, Moisés vai lá, põe ordem na casa, e o que está faltando também é homens de Deus, na minha opinião, é auxiliar, na minha opinião, homens de Deus que põem ordem na casa do Senhor, né? E é isso que está faltando, na minha opinião, né? Não é obrigado os irmãos a concordar comigo, tá bom? Mas eu quero expressar a minha opinião aqui publicamente. O que está acontecendo, o que está faltando são homens de Deus, gestores da casa do Senhor, que tenham visão de Deus, que tenham um compromisso com a obra de Deus, né, para poder colocar ordem nessa algazarra que está havendo no seio da casa do Senhor. O povo já não quer mais palavras, o povo não quer mais isso. O povo não quer mais palavras, vamos para a casa do Senhor, não querem mais palavras, né? Às vezes, os próprios órgãos da igreja querem se impor na frente do líder, impor na frente da obra, e só colocarem só louvores e botar afastado a palavra de Deus. São pouquíssimas igrejas, não vamos literalizar, é claro, né? Não vamos literalizar, são poucas igrejas que ainda mantêm a ordem de culto, a ética de culto, né? Mas a maioria, meu querido, a maioria tem fazido coisas terríveis no seio da igreja. É a minha opinião a se expressar. Tá bom? Ei, meu filhado, não sei se o senhor concorda, né? Com essa minha opinião. Ivanilda Não, da mas concordo Silva. sim, realmente é isso que tem acontecido muito, a falta de reverência, a falta de temor, a falta de líderes que realmente tenham um pulso forte, né, que coloque ordem na casa, verdadeiramente, porque hoje em dia o problema, pastor João, eu particularmente acredito que o problema está sendo de cima, porque a intenção de quem está em cima é recurso, é dinheiro. Eles não querem saber o que as ovelhas estão fazendo. Eles querem saber que as ovelhas fiquem, derem seu dízimo todo mês, né? Não toca na. Vez ou outra fala sobre um pecadinho, não sei o que, para dizer que não fala, mas é liberal, é a falsa piedade, a qual Paulo disse a Timóteo que isso é desses aí que afastam, são homens amantes de si mesmos. São pessoas que a intenção deles é o recurso financeiro mesmo. Muitos estão abrindo igreja hoje, porque a mente dele aqui vai ser onde eu vou ganhar meu recurso, vou viver aqui, pronto, comendo da lã das ovelhas, e não quer saber, não prega doutrina, não prega a sã doutrina, tem até culto de doutrina, mas não é a sã doutrina. São mensagens que não trazem transformação, porque a mensagem de Deus, quando Davi, eu trouxe um vídeo esses dias que o salmista disse assim, né? Deitar-me faz em verdes pastos. Então a gente vê que os pastos que uma ovelha ela come são pastos verdes, mas hoje estão dando palha, estão dando pasto seco às ovelhas, e as ovelhas estão sem vida com Deus, estão sem transformação de vida. E o evangelho, meu irmão, o evangelho, que eu aprendi do evangelho, é que o evangelho é transformação de vida, é mudança de caráter, é você ter sido uma pessoa e você ser transformado literalmente, totalmente em outra pessoa, através do Espírito Santo, através da palavra. Eu estava dizendo também lá na casa da missionária assim, ontem, e eu disse assim, olha, nem todo mundo pode ler aquele salmo, né? Vamos dizer assim, não é ler, né? Mas nem todo mundo pode se expressar aquele salmo que diz, bendiza minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Você veja que é um salmo forte, é um salmo que, para você pronunciar esse salmo, tem que ter realmente vida, porque um viciado não pode, né, dizer bendize a minha alma ao Senhor. Um prostituto não pode dizer assim, bendize a minha alma ao Senhor e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Um traficante não pode dizer isso. Bendize a minha alma ao Senhor e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Não pode. Para eu pronunciar esse salmo,
nem todos os crentes podem pronunciar, porque está cometendo um pecado, como se diz na linguagem católica, está cometendo um sacrilégio, né? Porque dizer, bendiz a minha alma ao Senhor, rapaz, você tem que ter realmente uma vida reta diante de Deus. Quem é fofoqueiro, quem é mentiroso, que gosta de plantar contendas, não pode dizer, bendiz a minha alma ao Senhor. Mas, como nós estamos no período da graça, né? E já está se acabando essa graça, tem já embora, estão vivendo o período da graça, as pessoas querem usar o privilégio da graça para poder mentir nos altares. Eles bendizem a minha alma ao Senhor, mas vive, é fofoqueiro, é mentiroso, é perseguidor, e aquela coisa toda. Se você botar todos os adjetivos em cima disso aí, de pessoas que não são dignas de pronunciar esse salmo, eu estava falando com a missionária Iraci ontem à tarde sobre isso, né? Porque nem todos podem. Se a gente quando pegar o gancho do que o senhor falou, há muito, eu já falei aqui na live, em algumas lives anteriores, e que às vezes as pessoas querem atrair pessoas para a igreja de todo jeito, né? Querem atrair pessoas para dentro da igreja de todo jeito, mas venha como está e permaneça do mesmo jeito, né? Então, o que acontece? Tem mentiroso que prega no púlpito? Me responda, meu auxiliar. Tem mentiroso que prega no púlpito? A gente vê um ladrão andando com Jesus, né? E lá, hoje não é diferente, não. Hoje tem ladrão, tem mentiroso, tem tudo, o povo tá tudo aí, tá pregando, tá anunciando. É o que eu tô dizendo, eu tava assistindo as lives e Deus falou comigo que eu fico ali assistindo, né? Observando assim as mensagens, que eu tô me alimentando, irmão. Eu também não vou ouvir todos os irmãos, né? Só que aí Deus falava comigo, eu dizia, tá vendo essa multidão de povo aí? Não tem vida comigo. São pessoas que estão ali por interesses, outros tipos de interesses maléficos, mas não tem uma vida com Deus. Não tem, na verdade, ele quer aparecer, quer ser visto, quer ter fama. Tá entendendo? Então é isso. Aí hoje os altares estão assim, da mesma forma. Os altares estão do mesmo jeito. Não é diferente da plataforma para o altar. É a mesma coisa. E uma palavra que o senhor tocou, me tremendo, que eu me recordei agora, que o senhor falou, sobre o que o pessoal quer, né? O pessoal quer casa, quer chave, é isso aí, tudo isso. Aí eu fui convidado uma vez para levar uma doutrina para a igreja. Fui convidado para uma igreja que não é minha, eu não sou gestor, me convidou para levar uma doutrina. Eu não estou falando da igreja do pastor Ezequiel, não, que eu também fui lá, fui bem recebido, e lá é Bíblia, lá é Bíblia mesmo. Mas eu fui convidado para a igreja, e na igreja, a primeira coisa que o gestor daquela igreja veio falar comigo, disse, olha, aqui a doutrina é diferente, aqui a doutrina tem que botar os irmãos para dar glória. Se bom. Tá bom, eu disse, tá certo. Só que eu digo tá certo, mas eu sou comandado por Deus. Eu vou dizer uma coisa ao senhor. Eu não tenho medo de perder a amizade. Eu não tenho medo de perder a amizade. Por que eu não tenho medo de perder a amizade? Eu prefiro ter amizade com Deus do que com os homens. Porque se eu não obedecer a Deus que está mandando ou me ordenando a fazer as coisas, como é que... aliás, aí eu vou obedecer aos homens, mas Deus está dando a ordem, a palavra é essa. Me chamaram para dar uma doutrina, e a doutrina que eu vou levar, que Deus me colocou. Então, se é doutrina, é doutrina. Mas o povo lá estava acostumado com o quê? A doutrina é como se fosse um culto de ciclo de oração, um culto de vigília, né? E às vezes ultrapassava do horário. E às vezes tem igreja que se esquece que do lado tem vizinhos, né? De lado tem vizinhos, e isso às vezes incomoda aos vizinhos, principalmente vizinho que não é evangélico, né? Mesmo que ele seja seu amigo, mas incomoda. Então, fui lá e me chamaram, eu disse, tá certo, pastor, amém. Eu fui lá e levei a doutrina que Deus me deu. O irmão deram glória a si mesmo. Não foi preciso eu pedir para o irmão dar glória, não foi preciso mandar o irmão pular, né? Mas eu levei a doutrina, a sã doutrina, a puro sal para a igreja. Porque é a palavra que tem sal, ela cura, ela conserva, ela liberta, ela purifica. Não é verdade? O sal é para isso. O sal é para conservar.
Bendito seja o nome do Senhor. Não levei o sal demasiadamente, né? Demasiadamente, porque o sal demasiadamente estraga também. Então, tudo no moderado, Porque salga, dentro da né? Porque vontade de salga, né? Deus. E salgado demais não presta, né? Isso. Aí, tanto a nave da igreja glorificou, tanto também quem estava no altar deu glória. Entendendo? Porque o povo está muito mal acostumado e quem está botando a igreja em mau costume são Tem os alguma forma próprios que ela quer. líderes da igreja. Já ela Né? cuidar, né? E por isso que a igreja, meu auxiliar, um momento aí, o povo da igreja é o seguinte, então, tão mal acostumado, é como Paulo disse, há muitos fracos e doentes. Muitos fracos e doentes. Por que tão fraco e doente? Estão tendo um alimento sadio, espiritual, estão dando palha. Quando se dá palha, a ovelha não tem sustentabilidade espiritual. A primeira coisa Passa que mal, né? acontece, uma cara feia quer sair da igreja, uma oportunidade que não dá, não quer ir mais para a igreja, né? Qualquer coisa quer sair da igreja, não vou mais para a igreja. Irmão, por que tu não fosse para a igreja hoje? Ah, porque a irmã olha para mim de cara feia. Não, porque não está tendo um alimento sadio espiritual, um alimento que dá sustentabilidade espiritual a uma ovelha, né? Então, foi isso que aconteceu, tá vendo, meu auxiliar? Hoje nós que a gente hoje tenta preservar, né, a sã doutrina, aquilo que realmente Deus ele pede, né, do evangelho que tem que ser proclamado. Hoje a gente vai passar por muitas essas dificuldades, né, de quando chegar, esses dias até o irmão tá dizendo, varão, o senhor vai ser chamado para várias coisas, quando der aí não sei o que, varão, posso até ser chamado, varão, mas eu não vou ter muito assim, não vou conseguir ir muito longe. Por quê? Porque é por causa da mensagem que eu trago. Hoje ninguém quer ouvir essas mensagens que eu trago, não, pastor. É difícil. Entendeu? Aqui eu prego, aqui o senhor prega, o senhor também prega uma mensagem boa, varão. O presbítero Sérgio também prega uma mensagem boa. Eu acompanho porque eu tô vendo uma mensagem boa, varão. Senão não tá acompanhando, não, varão. Entendeu? Porque eu gosto de me alimentar. Eu vejo outras assim, tentando dar apoio a alguns irmãos, mas às vezes não dá, porque não tem um alimento. Como é? Eu tô aqui para me alimentar, varão. É, Entendeu? Às vezes eu eu, tô tão ocupado, tô aqui fazendo uma coisa, fazendo outra, mas eu tô com um fonezinho aqui de ouvido, eu tô escutando, aí eu tô comendo palha, eu vou comer palha. Quando eu, por misericórdia, tenho a oportunidade de alimentar, eu dou pasto verde, aí agora eu vou estar me alimentando de palha seca, pasto seco. mas também, olha, também tem muitas irmãs, né, que são puro sal também, viu? Tem muitas irmãs que são puro sal também. Tem muitas irmãs aí. Eu conheço a missionária Márcia, a missionária Maria Nunes, né? Rapaz, tem palavras de Deus, tem palavras que tocam no nosso coração. E eu gosto de ir. Os únicos que me convidam a ir para as suas lives é o presbítero Sérgio e o evangelista Rogério. O único que me convida, Evangelista né? Rogério, é porque eu não me lembro do número de todos, né? Eu peço perdão até aos irmãos. Eu também esses dias eu acompanhei uma live da missionária Maria Nunes. Tá entendendo? Então, porque eu não tenho lembrança assim de todos os nomes, né? Mas assim, eu, Uhum. eu sempre tô acompanhando a live de alguns irmãos, tô ajudando. Eu só não fico conversando muito, cara, porque às vezes eu tô ocupado, eu não tenho tempo de ficar escrevendo, entendeu? Mas eu sempre tô ouvindo. Glória a Deus. Então, meu querido, vamos encerrar. Já era para o pastor João ter encerrado, né? Mas, meu querido, eu sou grato por você ter aqui com a gente. Muito obrigado pela honra. Vou trazer você aqui de novo, em nome de Jesus. Com certeza o Senhor vai me ceder um espaço seu para estar aqui ministrando a palavra do Senhor. Eu gostei muito da sua oratória aqui. Tremendo, foi bom demais, para a glória de Deus, né? Que Deus abençoe ao Senhor. Mas só quero pedir uma coisa a ti. E quando você for buscar papai lá no Jardim da Oração, lembre de mim, lembre-se do pastor João, Amém. coloca lá no joelho, eu e minha esposa lá para a glória de Deus, para que as bênçãos de Deus espirituais caiam sobre a minha vida. Bom, mas vamos sim, Amém, vou pastor. aproveitar o seu para encerrar aqui agradecendo a Deus, tá bom? Orando, agradecendo a Deus pelo trabalho e eu trago a bênção dos apóstolos, tá bom? O senhor já anuncia o seu trabalho aí, se tiver data prevista, e também faz a oração final e aqui eu trago as. Tá bom? Amém, pastor, amém. Deus abençoe novamente a todos que participaram, que ficaram até o fim, né?
que entraram e saíram aí, né? Deus abençoe a vida de cada um, né? E feito eu disse no princípio, né? Queria eu ter um dia certo, não para ficar sempre naquele dia, mas eu não tenho. Só aguarda aí, se inscreva no canal, ative o sininho, porque eu creio que vai chegar a notificação aí, querendo Deus, né? Agradecer a Deus e ao pastor João que me concedeu essa oportunidade. Desde já também vou estar orando para encerrar esse culto maravilhoso, né, que no dia de hoje Deus nos proporcionou um alimento sadio, um alimento sólido da palavra de Deus. É só a gente aplicar, irmão, se esforçar para aplicar em nossa vida, que Deus, né, vai voltar a ter comunhão com aqueles que perderam algum dia a comunhão. Amém? Maravilhoso Deus, Pai eterno e querido, nesse momento, Senhor, nos colocamos diante da Tua presença, Pai, te agradecendo, meu Pai, pela oportunidade, te agradecendo, Senhor, pelo privilégio de poder estar na Tua presença, Pai. Pai, eu te agradeço, Senhor, por ter essa oportunidade de poder ministrar a Tua palavra, Senhor. E eu te peço, meu Pai, nesse momento, Senhor, que a Tua palavra venha estar ardendo em nossos corações, continue ardendo em nossos corações, Senhor, para que a gente possa aplicá-la em nossa vida, meu Pai, que nós possamos fazer, meu Pai, como esses homens que tiveram uma vida com o Senhor, meu Pai, tiveram orações atendidas, que a gente possa cada dia se esforçar, meu Pai, para ter uma vida de comunhão com o Senhor, meu Pai, pois a Tua palavra diz, só andarão dois juntos, meu Pai, se tiverem de acordo. Nos ajuda a te agradar, nos ajuda, meu Pai, a agradar o Teu Espírito Santo, meu Pai, nos ajuda a ter comunhão com o Senhor, meu Pai. Pai, te agradeço, meu Pai, pela vida do pastor João, meu Pai, continua abençoando o servo do Senhor, meu Pai, continua, meu Pai, levantando ele, meu Pai, para a Tua glória, meu Pai, continua, meu Pai, usando teu servo, meu Pai, teu filho, meu Pai, para a glória do Teu próprio nome, meu Pai. É isso que eu te peço nessa manhã. Fica conosco, nos dá um dia de paz abençoado na Tua presença, abençoa a nossa família, a minha família, a família do pastor João, a família de todos que participaram dessa live, daqueles que não participaram também, que só passaram, deixaram o seu like. Vai abençoando e fazendo a Tua vontade em nossas vidas, Senhor. É tudo isso que eu te peço. Desde já te agradeço no nome santo do Senhor Jesus, que vive e reina para todo sempre, e todos que crê, diz amém. Amém, graças a Deus. Aqui já chegando aqui no finalzinho, nosso irmão Castro, lá da Espanha, né? Espanha, canal Claré Arruda, também está com a palavra de Deus. Está conosco, muito bom trabalho com ele. Irmão William, muito obrigado pela presença de Deus, por nossa missionária um pouco também, muito obrigado. Meu auxiliar, muito obrigado pela tua presença aqui, obrigado mesmo de todo o meu coração. Queridos, avisando a todos vocês, antes da bênção apostólica, temos a mensagem diária, terça-feira para você, a semana vai ser terça e quinta-feira. Né? Vamos a concluir o devocional de Marcos, tem 5 episódios, vem agora o terceiro episódio, está muito bom, por enquanto está para membro, quem for membro já pode assistir, sem anúncio. Quem é membro já pode assistir sem anúncio, e ela vai se tornar pública terça-feira. Aí, terça-feira, até membro vai assistir com anúncio. Bom, então aproveita, você que é membro, vai lá assistir a mensagem lá, o terceiro episódio do livro de Marcos. É que tá uma bênção, eu estou aprendendo demais. Olha, o livro de Lucas, irmão, já tem 7 episódios já gravados, já, quando terminar, já começa a contar para membro. Bom, um abraço para todos vocês e domingo que vem estaremos de volta aqui. Eu trago mais um convidado aqui para estar aqui conosco, tá bom, querido? Receba a bênção dos apóstolos, que Deus te abençoe, meu auxiliar, ao Senhor, a sua filha e toda a sua casa. E a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que o grande amor de Deus, o nosso Pai, que a riqueza do Divino Espírito Santo esteja com essa igreja hoje, para todo sempre, que os santos possam dizer o amém. Está terminado. Povo lindo de Deus, eu te desejo o melhor de Deus para este dia, querido. Eu te desejo tudo em dobro, tudo aquilo que você desejar para mim, porque se Papai do céu é por nós, quem será contra nós? Operando Deus, quem o impedirá? Vai para todos vocês. Tchau, tchau.